Muitos são obrigados a pedir dinheiro às famílias para evitar a escravatura. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, o deserto do Saara ultrapassou o Mediterrâneo como principal causa de morte. Conseguem chegar a território europeu, no melhor dos casos, ou são capturados, levados para um centro de detenção e repatriados. Ou acabam mortos por afogamento nas águas do Mediterrâneo, e a este trágico fim, junta-se agora a desumanidade de terminar os dias como escravo em território líbio, vendidos em leilão pelo equivalente a $400, 340 euros. Um trabalho da CNN, divulgado ontem, revela que em várias cidades da Líbia se realizam vendas de migrantes pelos traficantes que eram suposto trazê-los até a Europa. Provenientes de países da África subsaariana, são forçados a permanecerem em locais fechados, sem água ou alimentação digna desse nome até serem vendidos. Um destes migrantes, Victory, natural da Nigéria, disse à CNN ter gasto todas as economias na tentativa de chegar até a Europa e acabou por ser vendido como escravo, supostamente por não ter pago o suficiente para a parte final da viagem. Victory, que aguarda num centro de detenção em Trípoli o repatriamento, ficou livre após a família pagar um resgate. Quando foi comprado valeu precisamente $400. A investigação da CNN vem chamar a atenção para uma realidade que existe na Líbia desde o fim da ditadura de Muammar Gaddafi, em 2011. Realidade que ganhou maior dimensão desde que o país se tornou, em 2016, a principal plataforma para migrantes e refugiados tentarem chegar à Europa. E que a crise política, os confrontos entre fações e a desagregação do aparelho do Estado vieram facilitar. Em abril último, um relatório da Organização Internacional para as Migrações, OIM, descreve as situações idênticas às de Victory, com pessoas a serem vendidas em mercados a céu aberto. Uma reportagem publicada então pela revista Newsweek recolhia testemunhos, de homens e mulheres, de migrantes africanos e as situações de crueldade, violência e abuso a que tinham sido sujeitas estas pessoas pelos traficantes. E também pelos elementos da Guarda Marítima Líbia e agentes dos centros de detenção deste país. Quanto a este último aspecto, um relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, divulgado ontem revela que milhares de homens, mulheres e crianças emaciados, traumatizados, sem espaço para se mexerem, fechados em rears e sem qualquer acesso a necessidades básicas. Estão hoje 20.000 pessoas nos centros de detenção em Trípoli. Vendido 2 vezes. A reportagem da Newsweek recolhe o depoimento de um jovem adulto da Guiné que disse ter sido vendido 2 vezes. Na primeira, fui vendido a um árabe, que me obrigou a trabalhar para ele e a telefonar à minha família a pedir dinheiro para pagar um resgate. Como isso não sucedeu, o primeiro árabe vendeu o guineense a outro árabe, para o qual teve também de trabalhar, só ficando livre quando a família pagou o resgate. A mesma reportagem refere que também as mulheres são vendidas em leilões de escravos e que o seu preço é superior ao dos homens. Além de forçadas a trabalho escravo, são vítimas de abusos sexuais. Por seu lado, o relatório da OIM divulgado em abril revela que os traficantes, na fase inicial da viagem, durante a travessia do deserto do Saara, costumam negociar com grupos armados que raptam os migrantes para depois pedirem resgates, a serem pagos por transferência via Western Union ou MoneyGram. Quando não são pagos os resgates, os migrantes são vendidos como escravos ou ficam sem comida. Um outro relatório da OIM, da semana passada, indica que o maior número de mortes de migrantes sucede na travessia do Saara, estimando que seja agora o dobro do número de pessoas que já perderam a vida este ano na travessia do Mediterrâneo, 2.750.